Boa noite a todos que nos assistem. Iniciando mais essa tarefa. Boa noite para Regina, Carmelita. Aproveitar aqui quando o pessoal está entrando para fixar nosso tema de hoje. Prontinho. Palestra Ninguém é Profeta em Sua Terra. De antemão, agradecer a oportunidade, agradecer o convite de estar retornando agora por esse meio virtual, a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, que é sempre um prazer, uma felicidade imensa, uma casa em que eu fui trabalhador, pude colaborar e sempre que posso, sempre que me é feito esse convite, eu retorno com o maior prazer. E hoje a gente vai trabalhar um tema que retoma, para variar, algumas passagens do Evangelho do Cristo. E, para tanto, esse trabalho de hoje é referente à doutrinária de terça-feira. E é uma felicidade muito grande estar aqui, iniciando o ano de 2022 com a primeira palestra, com esse tema que eu espero que venha acrescentar, que venha confortar, consolar corações, que é a grande objetivo da doutrina espírita. Então, para dar início à nossa tarefa de hoje, vamos iniciar com uma prece. A gente convida a todos que se encontram, conforto dos seus lares, a ficarem o mais confortavelmente possível. Quem quiser pode fechar os seus olhos como uma forma de se concentrar melhor. A gente sabe que fora da casa espírita essa concentração é até um pouquinho mais complicada, então a gente dá essa sugestão de fechar os olhos para tentar facilitar um pouquinho mais esse processo de concentração para a gente fazer a nossa prece. Uma boa noite, mas é um prazer. Então, vamos lá, vamos buscar elevar os nossos pensamentos, mentalizar a imagem do Cristo. Pai de infinito amor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, tratando sobre um dos temas que foram trazidos pelo Mestre Jesus, que hoje, nessa doutrinária, possamos ser auxiliados pela espiritualidade amiga, pelos mentores da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, a fim de que possamos funcionar como instrumento da espiritualidade amiga, que as tuas luzes sejam derramadas sobre todos nós, sobre os nossos lares, que os temas trazidos aqui hoje possam auxiliar no cultivo do reino de Deus nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite a todos novamente. Muito obrigado pelas boas-vindas. Então, retomando, como foi dito aqui no início, hoje nós vamos tratar desse tema, que foi aqui fixado. Ninguém é profeta em sua terra. Esse tema, ele faz referência ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, quando Mateus transcreve, a fala do Cristo, dizendo o seguinte: tendo vindo à sua terra natal, instruía nas sinagogas Cristo, de sorte que os que ali se encontravam, os fariseus, doutores das leis, eles diziam: mas de onde é que vem essa sabedoria e esses milagres que o Cristo realiza? Não é esse aquele filho do carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então vêm essas coisas? E assim faziam do Cristo um objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá, na sua terra natal, muitos milagres, devido à incredulidade deles. É o que nos transcreve Mateus. Então, dessa forma, o Cristo Jesus, ele nos deixa uma verdade, que é o quê?
que se tornou provérbio, né, posteriormente. Que isso poderia inclusive ampliar, dizendo que ninguém é profeta em vida. Porque de forma comum, essa frase do Cristo ela se aplica à forma como nós somos enxergados pelas nossas pessoas próximas, pelas pessoas próximas a gente, pela nossa família, por quem convive conosco, né? Então, ela faz referência à relação, à confiança que essas pessoas têm pela nossa superioridade moral e intelectual. Então, normalmente, nós não conseguimos ser reconhecidos na nossa terra, ou na nossa casa, na nossa família, né? E isso se justifica porque esse hábito da gente estar se vendo desde a infância, de conviver, né, em todas as circunstâncias do cotidiano, da nossa vida, né, do dia a dia, acaba estabelecendo entre nós uma igualdade material, que muitas vezes faz com que a maioria, né, dos que nos rodeiam se neguem a reconhecer uma possível superioridade moral, né, daqueles que lhes foram companheiros de trajetória. Então, o que o Cristo passou é como se aqueles, né, que o rodeavam na sua terra natal dissessem assim: ué, mas esse não é o filho de José, aquele carpinteiro, e de Maria? Ele não cresceu com a gente? Então de onde é que está saindo esses milagres, essa sabedoria toda que ele tem? É como se eles dissessem assim: nós somos iguais. A gente cresceu junto. Eu vi ele crescendo. Então que superioridade é essa que ele acha que tem? Então é nesse sentido que o Cristo teve muito mais dificuldade para trabalhar e para estabelecer as suas obras na sua terra natal, com aqueles que conviveram com ele desde a sua encarnação, né? Desde que o Verbo se tornou carne, né? Desde que ele veio à terra nessa sua missão. E trazendo isso para a gente, as pessoas que conviveram conosco, né? Nossa família, nossos vizinhos, aqueles que convivem conosco no trabalho, elas acabam testemunhando as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Em razão disso, elas têm uma maior dificuldade também, né, de reconhecer o nosso próprio crescimento. Então, quantos de nós, né, não temos mais dificuldade em evangelizar em casa do que fora dela? Em sermos reconhecidos na nossa própria casa do que fora dela? Justamente por essa justificativa, né? Aqueles que nos são comuns, que convivem conosco, enfrentam uma maior dificuldade para nos reconhecer. E o mesmo funciona com a gente, né? Muitas vezes com aquele irmão, né? Com aquele primo, ou com o marido, ou a esposa. A gente tem uma certa resistência, muitas vezes, né? Dado ao nosso estágio evolutivo, em reconhecer esse crescimento, em reconhecer essa superioridade moral, né? Nós que somos espíritas, que a gente convive com essa ideia de buscar ser a cada dia melhor, muitas vezes a gente cai na armadilha de procurar ser reconhecido pelo outro, de que os outros percebam que a gente está melhorando, quando a gente realmente melhora, né? Porque muitas vezes a gente acha que está melhor porque não foi provado ainda, né? Não passou por uma provação. Mas a gente ainda sente essa necessidade de o outro dizer: ah, mas tu melhorou com relação a isso, né? E a gente... Isso é um erro, né? Isso é um erro, porque a gente precisa estar em paz com a nossa própria consciência, sem buscar esse tipo de reconhecimento, sem buscar qualquer meio, né, de gratificação por algo que faz parte somente da nossa única trajetória, né? É algo que a gente deve buscar porque é bom pra gente, é bom reflexamente, né, indiretamente para aqueles que convivem conosco. Se eu me torno uma pessoa melhor, então a minha convivência com os outros também melhora. Mas isso é algo secundário, né? Não deveria ser nosso objetivo maior. Ah, eu vou melhorar porque eu quero que todo mundo perceba que eu sou melhor, que eu estou melhorando. Não é esse o objetivo que a doutrina espírita traz a partir dos ensinamentos que o Cristo nos deixou, né? E então, esse crescimento do outro, às vezes, acaba ferindo nosso próprio orgulho, porque a gente pensa: poxa, fulano está melhor do que eu, né? Ele melhorou moralmente, então ele já está um degrau acima de mim. E muitas vezes machuca a gente. Nós temos essa dificuldade de reconhecer essa melhora por ciúme,
por inveja, porque a nossa vaidade ela ficou ferida nesse tipo de situação. E quantos, né, enfrentam ao buscar, ao pegar a sua cruz e tentar seguir o Cristo, o ácido das críticas. Justamente por isso, né, porque muitos de nós ainda somos incapazes de reconhecer esse aperfeiçoamento, esse melhoramento, e acabamos nos apegando à ferramenta da crítica, buscando, já que nós não conseguimos subir junto, né, com essas pessoas que estão melhorando, a gente tenta rebaixá-los por meio da crítica. E esse é mais um mecanismo, né, que nós devemos fugir, que nós devemos buscar evitar ao máximo. E essa é a história da humanidade, né? Se nós formos pegar realizar aqui uma análise histórica, né? Todos aqueles que se prestaram a estar aqui em missão, né? Todos aqueles que se colocaram um degrau acima da média, né, do estágio evolutivo de nós como humanidade, eles sofreram críticas, eles foram perseguidos, né? O Cristo, por ser o ser mais perfeito que pisou na Terra, é o exemplo maior disso. O Cristo não foi reconhecido na sua época, a não ser pelos seus poucos seguidores. Aquele mesmo povo que ele curou, aquele povo que ele auxiliou, aquele povo que ele consolou, foi o mesmo povo que o carregou até a cruz. Porque, em razão da vaidade daquele povo, eles não reconheciam que, como foi dito aqui, né, no trecho do Evangelho de Mateus, um filho de carpinteiro pudesse ter uma elevação moral e espiritual maior do que a deles. Então, esse foi dos obstáculos, né, enfrentados pelo Cristo, e que todos aqueles que lhe precederam e lhe sucederam, ao longo da história da humanidade, também tiveram que enfrentar essa mesma dificuldade. Então, muitos dos homens que tiveram uma passagem muito marcante pela Terra vão ser reconhecidos após a morte. Isso é muito comum. Por quê? Porque a história, a história é um juiz desinteressado. Com o passar do tempo, a verdade, ela se revela, ela se desnuda, de modo que o passar dos anos acaba descortinando aquelas vaidades. Por quê? Bom, aquela pessoa que ela já morreu, eu não preciso mais sentir ciúme dela, não preciso mais sentir inveja dela, né? Porque ela já não morreu entre aspas, né? Aquela pessoa que já desencarnou, ela não mais está no nosso meio, de modo que isso facilita o reconhecimento da sua grandiosidade espiritual, o reconhecimento da sua trajetória aqui na Terra. E o próprio Cristo não conseguiu passar por essas consequências, né? Ele vivia num meio pouco esclarecido. Se nós observarmos o nosso mundo hoje, né, 2000 anos após a passagem dele, a gente ainda reconhece tudo isso, que toda essa maldade, toda essa inveja, todo esse orgulho com o qual nós ainda convivemos. Então imagine como era a humanidade com a qual o Cristo conviveu, com a qual o Cristo teve que lidar. E aqueles que olhavam para Jesus só enxergavam nele o filho do carpinteiro, né, o irmão de outros homens ignorantes, né, o filho de Maria, então, que vinha de uma família simples, de uma família humilde, e desse modo não conseguiam transcender essa questão do orgulho humano para enxergar a grandiosidade espiritual do próprio Cristo, a grandiosidade espiritual de Jesus. De modo que a palavra do Cristo acabava perdendo em crédito em razão disso. Mas essa foi a grande lição de humildade que ele veio trazer desde a sua encarnação na manjedoura, desde o nascimento na manjedoura. Essa grande lição de humildade que, talvez abaixo da lei de amor, foi a maior lição que Jesus nos legou, que Jesus nos trouxe. Em razão disso, ele fala, né, que ninguém é profeta em sua própria terra, e o que é que ele faz? Como Mateus transcreve no seu evangelho. E lá ele não conseguiu realizar grandes milagres devido à incredulidade daqueles. E o que foi que ele fez? Foi discutir? Foi bater de frente? Não. Ele deixou para trás aquele povo e foi pregar para aqueles que queriam escutar, ou seja, para aqueles que estavam de boa vontade. E é esse que deve ser o comportamento de todos nós
que nos colocamos nessa tarefa de tentar seguir os mesmos passos de Jesus. Sempre que nós formos desacreditados, formos criticados, a gente deve seguir o mesmo caminho. Vamos discutir? Vamos bater de frente? Não. Se alguém acha que a nossa palavra, que aquilo que a gente está trazendo não é digno de atenção, que possamos buscar outro meio em que as pessoas sejam mais receptivas, em que hajam mais pessoas de boa vontade para nos escutarmos. E a gente vai percebendo dessa forma, né, que de um lado se encontravam quem? Os sacerdotes, os fariseus, que acusavam os milagres do Cristo de serem, na verdade, obras do demônio. E de outro, ele era taxado de louco pelos seus próprios parentes, né? Pelas pessoas que o rodeavam, pelas pessoas mais próximas. Porque a missão do Cristo, como traz o Evangelho segundo o Espiritismo, não era bem compreendida nem entre os seus, nem dentro do seu próprio ciclo familiar. E não é isso mesmo que ocorre com todos nós espíritas atualmente. Nós também somos acusados de, ora, por muitos irmãos de outras religiões, de outras seitas, de obrarmos, de atuarmos por obra do demônio. Nós espíritas, ainda hoje, infelizmente, somos acusados disso, após 200 anos, praticamente, do surgimento do espiritismo na França. E, da mesma forma, muitas vezes também não somos reconhecidos, somos taxados de loucos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. São as mesmas acusações que o Cristo recebeu há 2000 anos. O som parou, retornou agora? Se alguém puder me dar um feedback. Tá normal? Vou continuando aqui. Qualquer coisa vocês vão me dando um retorno, tá bem? Pra mim aqui parece que tá normal. Agora tá ótimo. Pronto, muito obrigado. Então, essas acusações que foram feitas ao Cristo há 2000 anos, nós espíritas enfrentamos atualmente. Então, nós devemos nos queixar, né, dos que convivem conosco, nos tratarem melhor do que os que conviveram com Cristo, que na verdade o nosso tratamento é muito melhor. A gente não foi levado até a cruz, a gente não foi levado até o Calvário. Se o Cristo, que é o Cristo, teve que enfrentar tudo isso sem justificativa nenhuma, quem somos nós, né, para reclamarmos da incompreensão que nós enfrentamos ainda hoje? O que há de estranhar é justamente que 2000 anos depois, no meio de nações teoricamente civilizadas, né, se dê a mesma coisa que ocorreu com Jesus 2 milênios atrás, 2000 anos atrás, né, por parte de um povo muito mais ignorante. Mas isso faz parte da nossa trajetória espiritual, isso faz parte de tudo que nós devemos enfrentar por nos colocarmos nesse caminho de pegarmos a nossa própria cruz e tentarmos seguir o Cristo. Boa noite, Gildo. Boa noite a todos. Então, vale lembrar também aquela outra passagem do Evangelho, também de Mateus, que Jesus diz: não julgueis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer-lhe a paz, mas a espada, a divisão. Porque eu vim separar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. Quando ele traz isso, o que o Cristo está querendo dizer? É que toda ideia nova, ela encontra rejeição, ela encontra desconfiança. E não houve nenhuma ideia nova que não se implantasse sem lutas. Se nós pegarmos as 3 revelações que a doutrina espírita nos mostra, que são o quê? Primeira revelação, Moisés. Então Moisés trouxe uma ideia nova para a época dele. E essa ideia nova se estabeleceu de forma tranquila? Não. Ela enfrentou oposição, ela enfrentou dificuldade, né? Teve todo aquele problema de passar 40 anos no deserto. Então, foi sim implantada por meio de luta, por meio de dificuldade. E aí veio Cristo,
com a segunda revelação, com a sua lei de amor, com o Evangelho. E as ideias cristãs, elas se implantaram de uma forma tranquila? Muito pelo contrário. As ideias cristãs, as ideias que o Cristo trouxe, enfrentaram da mesma forma uma oposição muito grande dentro do Templo de Jerusalém, porque aquela ideia de amor, de um Deus amoroso, revolucionava, né, a compreensão que eles tinham na época, e esse desapego material, essa humildade que o Cristo pregava, ia totalmente contrário aos interesses dos fariseus. Então, o Cristo também enfrentou a oposição. O Cristo também, né, as ideias cristãs se implantaram por meio de várias lutas e por meio do sangue dos primeiros cristãos, né, os discípulos do Cristo, com raras exceções, como João Evangelista, mas praticamente todos passaram por um calvário parecido com o Cristo, com algum sacrifício, muitos deles entregando a sua própria vida, inclusive aqueles cristãos que foram sacrificados dentro do circo romano nas primeiras perseguições. Então, as ideias cristãs também enfrentaram essa posição muito grande. Então, o Espiritismo não poderia ser diferente, como terceira revelação que se coloca como um consolador prometido por Jesus há 2000 anos, não conseguiu fugir desse mesmo roteiro. O Espiritismo surgiu e enfrentou uma oposição muito grande desde a época de Kardec. Então imagine, se nós hoje, 2022, no ano de 2022, ainda somos acusados de atuarmos pelo demônio, ainda somos incompreendidos no nosso meio, imagine as dificuldades que Kardec enfrentou na época dele, no século XIX. Então, o Espiritismo também vem seguindo essa trajetória de se implantar por meio de lutas. Mas como disse o Cristo no seu Evangelho, o reino dos céus, na época de João, quando ele era Elias, se implantava pela violência. Hoje, pelo amor. Então a doutrina espírita não vem forçar consciências. Nós devemos evangelizar, mas agora pelas nossas próprias ações, sem forçar consciência alguma. Buscar evangelizar pelo exemplo. Buscar evangelizar servindo, auxiliando, amando. O amor é essa grande mensagem, né, que o Cristo nos deixou. Então, Jesus trouxe essa luta regeneradora, né, essa espada simbólica do conhecimento da revelação divina, que causou e vem causando a divisão ainda hoje. Mas dentro desse sentido de que todo aquele, ao longo da história, que se comprometeu a pegar a sua própria cruz e seguir o Cristo, enfrentou a mesma incompreensão, enfrentou a mesma dificuldade e seria totalmente impossível fugir, né, desse roteiro. E um exemplo que a gente pode trazer, né, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui hoje, dentro dessa nossa temática, é da Joana de Cusa, né? Essa passagem ela está no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico Xavier. E nesse livro, Humberto de Campos nos esclarece que dentro daquela multidão que acompanhava Jesus, encontrava-se uma mulher com uma fé verdadeira, Joana de Cusa. Porém, essa sua fé não era suficiente para ela vencer as batalhas que ela tinha em sua própria casa. Boa noite, um feliz ano novo a todos. Boa noite, Vanderlei. Então, vamos lá, a gente está trabalhando aqui. Ninguém é profeta em sua própria terra. E o exemplo de Joana de Cusa é mais um exemplo disso, né? Dentro da trajetória evangélica, dentro da trajetória que nos foi trazida. O Espírito de Humberto de Campos transcreve, né, que ela era uma mulher de uma fé verdadeira, mas que não, embora, né, ela tivesse essa fé bem trabalhada, isso não era suficiente para ela enfrentar as batalhas dentro do seu próprio lar. Isso por quê? O seu companheiro, que tinha um grande cargo, né, na organização romana, no Império Romano, não aceitava as verdades do Evangelho de Jesus, não aceitava a conversão dela ao cristianismo. Então um dia ela procurou Jesus para lhe contar sobre as suas aflições no lar, né, sobre as divergências religiosas que ela tinha entre ela, né, e o seu companheiro, seu esposo. Então Jesus disse assim para ela:
Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Teu esposo não te compreende, alma sensível, mas vai te compreender um dia. Ama-o, mesmo assim. Os sãos não precisam de remédio. E aí ela responde, mas mestre, a vossa palavra me alivia, né, esse espírito atormentado. No entanto, eu sinto uma dificuldade muito grande para um entendimento no ambiente da minha casa. Não achas acertado que eu lute por impor os vossos princípios, teu evangelho na minha casa? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para os céus e para o vosso reino? O Cristo sorriu e respondeu assim para ela: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será aquele que já atingiu as margens seguras do conhecimento das verdades celestiais, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância? Então ele estava mandando uma mensagem direta para ela. Ela que já conhecia o Evangelho. Ela que já compreendia as verdades celestes. Ela que já conhecia o Cristo. Então, para quem era mais fácil amar, ser fraterno, ser compreensivo, ser paciente? Ela. E aí o Cristo prossegue. O Pai, Deus, não impõe a reforma a seus filhos, a nós. Ele esclarece no momento oportuno. E aí diz a ela: Joana, ser fiel, amando o teu companheiro no mundo. Não perca tempo discutindo. Deus não trava contendas com suas criaturas, com seus filhos. Trabalha em silêncio por toda a criação e vai. Então veja, Joana de Cusa também não conseguiu ser profeta na sua própria terra, ou seja, na sua própria casa, no seu próprio lar. Mas Jesus aqui nos mostra qual é o roteiro que nós devemos seguir. Sempre que nós nos depararmos com a incompreensão, sempre que nós nos depararmos com a sátira, né, com as críticas, sempre que nós formos distratados dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, pela nossa fé, por não conseguirmos ser profetas na nossa própria terra. Qual é a mensagem que o Cristo traz? É justamente ser fiel. Não percas tempo discutindo. Deus não impõe reforma às suas criaturas, aos seus filhos. Serve, ama e segue, trabalhando em silêncio. Vai. Lembro que um tempo atrás uma amiga de casa espírita, né, chegou para mim. Ela tinha acabado de topar, né, de conhecer a doutrina espírita, e normalmente quando a gente se depara com ela, vem aquele deslumbramento, né, vem aquela coisa gostosa de, nossa, isso faz tanto sentido, Deus é tão maravilhoso, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Qual é o nosso primeiro impulso? É de tentar trazer quem a gente ama para esse mesmo caminho. A doutrina não é tão boa, por que eu não vou levar isso para quem eu amo? Para quem eu gosto? Para quem convive comigo? Isso é natural, desse deslumbramento inicial que a gente tem com a doutrina espírita. E aí o que foi que ela fez? Ela começou a fazer o evangelho no lar, sozinha, e começou a convidar os familiares para fazer o evangelho com ela. E aí ela foi ridicularizada. Os familiares começaram a fazer, né, brincadeiras com ela, a tirar onda com ela. E ela se chateou, veio conversar comigo, né? E eu tentei passar isso aqui para ela, porque é justamente nesse sentido, né? Antigamente, disse o Cristo, o reino dos céus era tomado pela violência. Hoje, pelo amor. Então não adianta, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu próprio caminho espiritual. Não adianta a gente tentar converter ninguém. O espiritismo não trabalha com conversão.
pra gente, independe de qual a sua religião, qual a sua caminhada. E assim como Cristo fez, né, quando ele voltou à sua terra natal, que ele não foi reconhecido, qual foi a sua decisão? Ele deixou aqueles que não queriam lhe ouvir para trás e seguiu para outros lugares em que ele foi escutado e que o receberam de boa vontade. Então, nós devemos sim, né, evangelizar também com palavras, desde que a gente encontre essas pessoas de boa vontade, essas pessoas que têm um coração aberto a nos escutar. Porque não adianta a gente tentar forçar consciências e a doutrina espírita ela não funciona dessa forma. Então, eu lembro que dentro desse mesmo contexto, né, a gente dizendo que, falei aqui no início, que muitas vezes dentro do nosso próprio lar a gente enfrenta essa incompreensão, esse não reconhecimento, né? Tenho certeza que todos nós aqui que estamos online assistindo essa doutrinária de hoje, aqui da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, se a gente for parar para pensar em nós, 5 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então Carlos, 5 anos atrás, tenho certeza que em alguma coisa a gente melhorou, todos nós, em algum ponto, né? Pelo menos em alguma coisinha, algum passo, algum degrau a gente já subiu. E aí uma vez, ainda na minha imaturidade, né, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ainda fruto do meu estágio espiritual, da minha imaturidade espiritual, no meio de uma discussão com meu irmão, né, eu virei para ele falando que, né, que discutindo, tentando debater sobre a doutrina espírita, aquele meio cético, né, e ele dizendo assim, digamos que tudo isso que tu acredita esteja errado. E aí? Eu virei para ele e disse, bom, mesmo que a doutrina espírita esteja totalmente errada, o simples fato dela me incentivar a ser uma pessoa melhor já não é suficiente? E aí eu disse para ele, você não percebeu que eu já melhorei? Eu caí no erro de dizer isso, né? Que foi, talvez tenha sido até um pouco de vaidade da minha parte na época. E aí ele disse, falta de humildade, melhor dizendo, e ele virou para mim e disse assim, você melhorou o quê? Né? E foi engraçado, porque aquilo me trouxe uma reflexão muito grande, né? Muitas vezes a gente acha que tá dando grandes passos, que tá melhorando bastante. E às vezes essa melhora não chega para ser perceptível. Claro, tem uma parte, né, disso aqui que a gente está trabalhando hoje. Da gente não conseguir ser profeta na nossa própria terra. Ou seja, da gente não conseguir esse reconhecimento muitas vezes dentro da nossa própria casa. Né, dos outros perceberem que a gente melhorou. Mas a gente não deve buscar esse reconhecimento, né? E hoje eu percebo isso. Que a gente deve buscar melhorar porque isso faz parte da nossa caminhada, porque essa é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Mas a gente não deve buscar ser reconhecido por isso. O nosso autoaperfeiçoamento é um fim em si mesmo. Porque isso vai repercutir na nossa possibilidade de servir mais e melhor. Se eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um instrumento melhor para o Cristo, para a espiritualidade, trabalhar aqui na Terra. E é nisso que nós devemos focar, né? A gente deve deixar a nossa vaidade, nosso orgulho de lado e compreender, né? E até porque quem convive conosco realmente tem um pouquinho mais de dificuldade de perceber o quanto a gente já cresceu. Se a gente for fazer uma comparação, né, eu gosto muito de comparar nós na nossa imaturidade espiritual com criança, mas se a gente for perceber, por exemplo, o pai, né, o pai, a mãe, a avó, muitas vezes, por conviver com uma criança, não percebe o quanto ela está crescendo, não percebe que ela deu uma esticada, né? E às vezes é uma pessoa que viu, aí passou 2, 3, 4, 5, 6 meses sem ver a criança, quando volta me diz, meu Deus, mas está enorme, mas cresceu rápido. Por quê? Justamente por esse distanciamento. E às vezes quem está de fora tem uma percepção melhor do quanto a gente já cresceu espiritualmente do que quem convive conosco. Porque convive diariamente, né, com os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E tem essa questão, né, que já foi tratada aqui no início,
justamente de a nossa vaidade, o nosso orgulho muitas vezes nos cega, né? De nos impossibilita de enxergar o quanto o outro já evoluiu, o quanto o outro já melhorou, o quanto o outro já cresceu. Porque na nossa cabeça, né, ver o outro crescendo é achar que a gente está diminuindo. Em vez da gente querer crescer junto, a gente quer diminuir o outro para se manter no mesmo estágio. Então a gente precisa se desprender um pouco disso. A natureza humana ela é muito complexa, né? E no texto que a gente analisou aqui, né, nós percebemos que os ensinos de Jesus eles produziam uma admiração. E as pessoas não conseguiam ignorar o fato de ele ser o filho de um simples carpinteiro. O que chamava a atenção para eles era que era o filho de um carpinteiro que estava fazendo aquilo, né? E em razão disso, eles não conseguiam enxergar a grandiosidade do Cristo. Então, isso faz a gente pensar, chegar à conclusão que ninguém ficaria surpreso, e talvez nem questionasse Jesus se a origem dele, do Cristo, de Jesus, fosse outra. Se em vez de ter nascido numa manjedoura humilde, filho de um carpinteiro, se Jesus tivesse nascido numa família abastada, numa família rica, né, tivesse crescido para se tornar um doutor do templo, um doutor da lei, talvez o Cristo não tivesse sido questionado como ele foi, né? E foi justamente por isso que ele veio, que ele teve a origem que ele teve, para trazer uma grande lição para a gente, né? Porque o Cristo ele poderia ter nascido em qualquer realidade, mas ele escolheu a manjedoura. Ele escolheu uma família humilde. Ele escolheu a carpintaria de José para nos dar essa grande mensagem, essa grande lição de humildade. Então, as indagações, murmurações proferidas ali na sinagoga, né, durante a pregação de Jesus, indicam um preconceito social muito grande, né? E, por outro lado, revelam um estado de atraso espiritual daquele povo que conviveu com o Cristo. Então, não por acaso, quais foram as perguntas que eles fizeram? Não é esse o filho do carpinteiro? Ué, mas esse não é o filho de Maria? Seus irmãos, suas irmãs não estão entre a gente? Não são iguais a nós? E nos dias atuais, esse preconceito ainda fala muito alto, né? Nós ainda temos essa dificuldade muito grande de reconhecer grandiosidade espiritual em pessoas humildes, em pessoas simples. Quem possui certa maturidade espiritual resiste a essa tendência de se julgar especial, de se julgar melhor e de tentar buscar diminuir os outros. E nós nos distinguimos uns dos outros justamente pelo nosso esforço de buscar a iluminação espiritual, de buscar essa moralidade, né? Porque a grande missão de todos nós aqui é essa busca por esse aperfeiçoamento, por nós nos tornarmos pessoas melhores, por nós nos tornarmos melhores instrumentos para a espiritualidade, por nós nos tornarmos dessa forma melhores servidores do Cristo. E já chegando aqui, né, a gente está pertinho aqui do final do nosso tempo, gostaria de lembrar, né, um trecho agora do Evangelho de Lucas, em que o Cristo diz o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Em que sentido? Justamente de deixar de lado a nossa vaidade, de deixar de lado o nosso orgulho, para nos compreendermos na posição em que nós realmente estamos. Tome diariamente a sua cruz. Em que sentido? Se você quer me seguir, você vai ter que passar pelo mesmo calvário que eu, pelo mesmo calvário do Cristo. Como assim? Vai ter que ser
né? Vai ter que passar pela mesma incompreensão. Jesus não foi compreendido. Aqueles que se colocam a buscar seguir os seus passos também vão ter que passar por essa incompreensão. Vão ter que passar pela resistência, pela crítica. Pegue a sua cruz e me siga. Então, a gente sabe que dentro dessa nossa trajetória de buscarmos sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, a incompreensão é algo que faz parte dessa nossa caminhada, mas a gente deve negar a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguir Jesus, sabendo que a caminhada não é fácil, ela é cheia de obstáculos, mas, como ele também disse no Evangelho de Mateus, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e as suas almas serão confortadas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O caminho é difícil, mas Jesus está sempre aí para nos fortalecer. E as mãos invisíveis que o auxiliam estão sempre ao nosso lado. Possamos insistir e persistir nessa caminhada de amor e de serviço. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. Espero que a mensagem possa ter plantado aí mais uma sementinha no coração de cada um. E agora, para finalizar, convidar a todos novamente agora para fazermos a nossa prece final. Possamos ficar o mais confortável possível, buscar nos concentrarmos. Mais uma vez, quem se sentir à vontade, quem preferir, pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Vamos elevar o nosso pensamento. Divino Mestre Jesus, agradecemos esse momento de discussão em torno do Teu Santo Evangelho. Te agradecemos o trabalho que foi realizado aqui nessa noite, a oportunidade de estarmos fazendo parte. Agradecemos as bênçãos que foram derramadas sobre todos nós, sobre os nossos lares. Diante desse momento tão difícil que o mundo ainda enfrenta, nesse contexto de transição planetária, possamos buscar, Senhor, cada vez mais as Tuas verdades celestiais, Teu serviço e o Teu amor, para nos fortalecermos, para buscarmos ser cada vez mais solidários uns com os outros e alcançarmos essa fraternidade de amor a que o Cristo nos deixou como grande objetivo, a fim de que possamos nos enxergarmos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Olha por todos nós, principalmente por aqueles que estão sofrendo mais, Senhor, por aqueles que estão padecendo da fome, não só material, mas também espiritual, os que ainda se debatem na ignorância das Tuas verdades, que as Tuas luzes possam chegar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos novamente pela caridade de me ouvir. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Até mais.